Opa, tudo bom? Continuando aqui nossas entrevistas, você deve estar vendo mais um, não sei se você já viu o anterior, está gostando ou não, mas imagino que se você está vendo mais essa é porque sim, você está gostando. E hoje eu vou ter aqui o privilégio, o prazer de poder entrevistar uma aluna que se destacou bastante, que é a Renale Leal, e eu vou falar que ela se destacou principalmente em dois pontos. Ela praticamente começou já montando grupos de coaching, e ela se deu muito bem montando esses grupos de coaching. E o ponto número dois é que ela virou uma grande especialista em quebra de crença. E quebrar a crença, aqueles pensamentos limitantes dos nossos clientes de coaching, são uma das principais missões, tarefas, rotinas que um coach tem que ter dentro de uma sessão. Então, você ter um repertório amplo de ferramentas de quebra de crença, saber qual usar, é fundamental para você fazer um processo dar certo. E isso aí que eu também quero aqui ver com a Renale. Renale, obrigado aí por estar participando dessa entrevista comigo. Sabe que aqui, se você já assistiu alguma das minhas entrevistas, sabe que eu esmiuço passo a passo os seus segredos. Então você sabe que eu vou esmiuçar os seus também e fazer você dividir eles da maneira mais sintética, prática e útil possível. Tranquilo? Obrigadão. Tranquilo, Bruno. É um prazer compartilhar e ajudar aí outras pessoas também a alcançar resultados no coaching. Ótimo, Renato. Então vamos direto ao ponto aqui. A gente já vai partir para o coach, mas me fala primeiro um pouquinho aqui sobre quem é ou quem foi a Renale antes do coaching. Bruno, a Renale antes do coaching era uma. Profissional, entendeu? Só para a gente entender aqui o perfil de quem faz sucesso como coach. Eu era. Eu sou, na verdade, servidora pública, eu trabalho na Justiça Federal e eu era muito insatisfeita profissionalmente. Eu realmente, o serviço público tem essa particularidade. Depois de um tempo, torna-se algo muito repetitivo, onde a sua margem de crescimento é muito limitada. E eu gostaria realmente de uma atividade onde eu pudesse desenvolver meus talentos naturais, onde eu pudesse me desafiar e eu era realmente uma servidora pública insatisfeita profissionalmente, não insatisfeita necessariamente com o trabalho, mas realmente buscando algo maior, né, buscando mais da vida. E eu era tímida, nunca tinha vendido nada, não conseguia falar em público. Tudo isso, a exposição não fazia parte do meu trabalho, não fazia parte de quem eu era. Nossa, talento. Ótimo. Vamos lá. Você é de formação o quê? Eu sou formada em Direito. Direito. Tímida. Vamos lá. Advogado. Formada em Direito. Não sabia vender nem um chiclete. Tímida. Não sabia. Chiclete. Ó, e vamos nessa aqui. Você tem filhos? É casada? Mora onde? Não, eu não tenho filhos, não sou casada. Moro em João Pessoa, na capital da Paraíba, e praticamente minha vida era apenas trabalho e mais nada. Não tinha grandes desafios na minha carreira, era uma carreira bem monótona. Uhum. Tá, interessante. Agora então vamos aqui, só para isso aí é para mapear. Eu já entrevistei gente com filhos, sem filhos, casado, solteiro, que mora em capital, que mora em interior, e isso é bem legal, mostrando que não existe assim um perfil tão certo. A única coisa, uma coincidência que tem aqui é que a maior parte das pessoas que eu entrevisto são formadas em direito, tá? E talvez seja por isso que eu tenho o apelido aí de engavetador de OABs, né? Uma vez que o pessoal acaba entrando aí pro coaching e engavetando aí sua OAB. É, vamos seguir o barco aqui. Vamos lá. O coaching, Renato, eu quero que você conte duas coisas, tá? É, primeiro, obviamente, vamos lá, como
monta seus grupos de coaching. E 2, como ajuda seus clientes com suas crenças limitantes, tá? Vamos começar aqui nesses grupos de coaching com seus resultados. Quantos grupos você montou até agora? 2. Estou indo para o terceiro agora. Uhum. Qual foi o resultado do... vamos lá. Grupo... resultados. Grupo 1. O primeiro grupo tinha 25 pessoas. E o segundo grupo, 32. Cobrou quanto por pessoa aqui? No primeiro grupo, eu comecei mais humilde, né? Era o meu primeiro. Eu comecei com 597 por pessoa. E o segundo grupo, 797. Grupo 2. Foram quantas pessoas no segundo grupo? 32 pessoas. 32 pessoas. 797 por pessoa, né? Então é legal, dá para fazer aqui uma continha de cabeça e ver que dá uns 15, 17 mil reais aqui o seu primeiro grupo e que dá uns 25 mil reais aí o seu segundo grupo de coaching. Isso. Ótimo. Me fala o seguinte, agora sim, como você fez para montar eles? Bruno, para montar esses grupos, eu não tinha lista, eu não tinha sequer fanpage. Eu tinha uma fanpage em outro nicho, quando eu comecei, que eu estava meio perdida. Então, eu não tinha basicamente nada. Não tinha blog, lista, nada. Eu entrei nos grupos do Facebook e ofereci Na verdade, eu me propus a montar um grupo no WhatsApp, dando dicas de concurso, dicas diárias, e dentro desses grupos do Facebook, eu consegui montar grupos do WhatsApp enormes, com 200 pessoas. Eu montei 2 grupos, cada um com 200 pessoas. E nesses grupos eu dava dicas diárias, eu gravava vídeos, mandava para eles, eu auxiliei. Eu disse para eles que estariam lá no grupo por 30 dias, ajudando com o que quer que eles precisassem para alcançar percentuais de acertos maiores que proporcionassem uma aprovação mais rápida. E no final desses 30 dias eu fiz um webinário e aí eu consegui montar minhas turmas. Final do grupo, o webinar. Vamos aqui, depois é só botar aí. Você fez aqui o webinar, a duração desse grupo é 30 dias. Encerramento com o webinar. Você está me falando aqui que esses grupos, então, dicas diárias sobre como passar em provas e concursos. Isso. Provas e concursos. Então, foi no nicho aí do concurso público, algo que você já tem, inclusive, uma autoridade para conversar sobre o assunto e passar, né? Bem legal. Mais uma vez, a gente vê a importância de você ter um nicho. Legal? Me fala o seguinte, como é que eram essas dicas diárias que você dava? Quanto tempo, mais ou menos, era o que? Em áudio? Era um videozinho? Eram textos? Na verdade, era de todas as formas possíveis. Eu fiz o meu primeiro grupo, eu digo que foi meu laboratório, porque eu testava, eu mandava vídeos diariamente e depois eu mensurava o resultado disso, eu verificava o engajamento, como é que o grupo se comportava, qual era o tipo de informação que eles consumiam da melhor forma possível. E eu errei bastante, Bruno. Assim, o primeiro grupo eu fiz muita coisa errada e eu acabei aprendendo bastante com os meus erros. E é tanto que o segundo grupo eu montei uma turma maior,
porque eu já estava bem mais assertiva nessa estratégia. Mas basicamente foi isso, eu mandava, todos os dias eu mandava uma dica, mas uma dica prática, eu realmente passava algo de muito valor, que eu sabia que ia realmente causar uma diferença na vida deles, causar uma diferença no resultado deles. Então, eu dei muito valor. Eu mandava em áudio, em vídeo, em texto, eu diariamente procurava, pesquisava realmente, eu estudava algo que gerasse muito valor. E foi assim por 30 dias, né? Por 30 dias eu quis dar valor para eles. Me fala o seguinte, um erro, um ou dois erros que você cometeu no primeiro grupo que você já não cometeu no segundo. Olha, no primeiro grupo eu estava muito, como era tudo muito novo para mim, eu fiquei muito retraída, muito tímida. Por exemplo, quando eu fui marcar os webinários, eu basicamente, se você via assim, minha chamada para o webinário era quase dizendo, não venham, porque eu convidei muito timidamente as pessoas, sabe? Era tudo novidade para mim, eu nunca tinha vendido, nunca tinha feito pitch de vendas. Então, eu percebo que eu não consegui me soltar, eu não consegui fazer as coisas com naturalidade. Eu fiquei muito travada, com medo, com vergonha, porque eu nunca tinha vendido. E são coisas naturais, né, de quem está iniciando uma carreira. Mas vamos lá, você falou das dicas, que você foi aprendendo muito com o primeiro grupo para o segundo, né? Tem essa parte aí de timidez, de atração, medo, vergonha. E qual foi um outro erro que você sente que uma mancada aí que você deu? Olha, no início eu fazia vídeos diários. Todo dia eu postava vídeo. E eu vi que essa não é uma boa estratégia, que você precisa realmente variar o formato das dicas, porque com o passar do tempo, o consumo desses vídeos também diminui. Né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi a variar o formato das dicas. Ora vídeos, ora áudios, ora texto. Foi uma coisa que eu percebi que engajava muito mais, que as pessoas ficavam mais interessadas. Não somente um formato de dica. Uhum. Ótimo, usar um único tipo de formato de dica, exemplo, vídeo. Exemplo, vídeo. E o que você acertou de melhor aí, então, já no segundo? E se você estiver montando aí seus terceiros grupos, o que é o que mais funciona? O que mais funciona é realmente gerar valor para as pessoas. Eu acho que dicas que não geram resultados reais, eu nem considero assim que são dicas. Então, minha preocupação era todos os dias entregar algo que eu sabia que ia gerar valor. Para você ter ideia, teve gente que passou em concurso sem nem entrar nos meus grupos fechados. Só no fato de estar no grupo do WhatsApp, as pessoas conseguiram passar em concursos. Então, a minha principal preocupação que eu queria realmente fazer era entregar valor para as pessoas. Coisas que elas iriam aplicar, elas iriam ver o resultado e, quem sabe, até passar. Como muitos, eu tenho casos de pessoas que passaram. Show de bola, Renali. Isso aí é muito legal. Porque tem um monte de gente que fala, pô, mas o coach é muito elitista. A pessoa não tem ali 3 mil reais para fazer coach, não tem 2 mil reais para fazer coach de um para um. Aí você vê que você já flexibiliza, né, oferecendo a possibilidade das pessoas fazerem coach com você. No início ali foi 597, agora 797, talvez o próximo grupo já seja 997, não sei. Mas você se esforça diariamente para gerar valor. A sua forma de fazer marketing é tão legal que você ajudou pessoas a serem aprovadas sem ela nem mesmo precisar te contratar, 100% de graça. E isso aí é uma contribuição realmente sensacional. Parabéns aí, Renato. Obrigada. Que outro acerto você acredita que quem quiser montar um grupo desse, né, além de usar mídias variadas e entregar um conteúdo que gere real valor que ela tem, como fazer uma aplicação prática e ver o resultado, que outra coisa a pessoa tem que acertar sobre esse grupo? Olha, eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar com as demais. Então, relacionamento para mim não é, eu nem considero um trabalho, porque para mim é muito gostoso.
Então, eu acredito que se relacionar, se preocupar genuinamente com as pessoas é algo que também dá muito certo. Nesses grupos de dicas gratuitas, as pessoas sempre me procuravam, as pessoas sempre tinham dúvidas e eu prontamente eu atendia, eu tirava, eu ajudava. Eu estava realmente interessada nas pessoas, eu estava realmente interessada em ajudar. Não era somente para montar um grupo, existia também uma troca, um relacionar. E para mim isso, eu acho que, na verdade, eu acho que isso foi o fator determinante para que tudo desse certo. Ótimo. Isso aí. Vamos partir agora aqui, é, já que esses grupos aí tiveram, a gente já falou um pouco desse, do seu webinário, ok? É, existiu um passo a passo para esse webinário funcionar? Como é que foi aí esse webinário para você? Aí você já pode me falar do segundo que deu mais resultados, se quiser até falar depois de alguns erros que você cometeu no primeiro, mas qual a estrutura que você usa aí para conseguir fazer? Vamos começar aqui me falando do funil dele. Quantas pessoas se cadastraram, quantas apareceram e quantas, por exemplo, assim, você converteu? Vamos falar só do segundo. Do segundo, do segundo eu estava mais relaxada, eu já estava mais tranquila, eu já sabia que dava certo, né? Mas e eu usava sempre comigo, eu tinha em mente que eu ia dar o melhor de mim, eu ia colocar alta intenção naquilo que eu ia fazer, mas desapegar do resultado. Então, o que viesse para mim seria motivo de comemoração. Eu preparei, eu tinha uma palestra pronta de acordo, na verdade, de acordo com livros voltados para concurso público. E no meu segundo webinário, eu tinha comigo 130 100 pessoas, eu acredito, de 100 a 130 pessoas. Esse webinário foi visto mais de 300 vezes. Tem mais de 300 visualizações. E como esses grupos, eles já estavam muito engajados, como eu disse, né, já tinha pessoas até que tinham passado em concurso, eu estava gerando muito valor, então tinha muita gente foi. Só que eu não tinha lista, eu não tinha página de captura pronta, eu não tinha nada disso. Eu não sei mensurar exatamente quantas pessoas confirmaram, mas eu sei que no final do webinário, quando eu terminei, eu estava com 100 pessoas comigo e eu já tinha 10 inscritos no final do webinário, quando eu desliguei. Já tinha 10 pessoas que tinham se inscrevido no Mas grupo. fala o seguinte, você falou então que quantas se inscreveram, se cadastraram para participar do webinário? Qual foi a ferramenta que você usou? Eu usei o WebinarJam. Eu acho que no WebinarJam foram 130 pessoas. 130 cadastros. Não, cadastros, eu acredito. Na verdade, eu não me lembro exatamente quantas pessoas se cadastraram. Plural. Eu acho que talvez uns 200 pessoas. 200 cadastros. Aí desses aí 100 apareceram, 100. participaram, tá? E no final do webinário 10 se cadastraram no grupo. 10 entraram no grupo. E os outros 22 pessoas foi no decorrer aí de 3, 4 dias para frente, as pessoas vinham tirar alguma dúvida pontual e entravam no grupo. Uhum. 10 conversões, só que aí já sabia. Ótimo. Vamos aí a estrutura da sua chamada no webinar. Você tem, então, uma palestra, você começa com a palestra, né, sobre como passar, né? Exatamente. Eu apresento o meu método, que eu usei também para passar nos meus concursos, que deu certo para mim, o método que eu acredito de resultados mais rápidos. E no final eu faço um pitch de venda. Que Um usou. pitch, um pitch de venda que, na verdade, eu modelei de algumas pessoas, de gente desse nicho. Então, eu não sabia muito bem fazer isso, eu acabei montando, modelando mesmo. E você lembra aí, o que você lembra, dividir o que compõe essa oferta de vendas, esse pitch?
Esse pitch compõe tem bônus, tem os gatilhos da escassez, né? Eu deixo claro que as vagas... Tem bônus interessantes também. Desses bônus, isso inclui sessões individuais comigo, uma sessão individual comigo, e também parcerias que eu fiz lá na turma da Abrecoaching. Alguns colegas ofereceram bônus bem interessantes também, que tem a ver com o meu nicho, e também está incluso na minha oferta. Na minha oferta, eu não lembro exatamente, mas eu me lembro disso. Tenho bônus interessantes também, eu gero escassez, meu carrinho fica aberto por poucos dias também, 5 dias no máximo, eu fecho o carrinho. E, bom, eu acho que eu não me lembro exatamente. Na verdade, ficou tudo pronto. Tem garantia também. Incondicional, 30 dias. O grupo ele tem duração de 60 dias. Mas eu acredito tanto no meu trabalho, na entrega que eu faço, que eu dou uma garantia incondicional de 30 dias. Se a pessoa, por qualquer razão, não gostar, na verdade, essa garantia se estende até mais, porque se alguém chegar em algum momento e dizer esse curso não funcionou para mim, eu mesma faço questão de devolver o investimento. Você tem uma promessa? Tenho. Qual é a sua promessa? Eu garanto o aumento do percentual de acertos. Isso eu garanto, porque no concurso público, o que importa, na verdade, é que a pessoa acerte mais questões para passar na prova. E esse percentual eu realmente garanto, assim, se aplicar tudo que eu fizer, eu tenho certeza que dá certo. Como agora, eu tenho alunos que acabaram de fazer o concurso de delegado de polícia do Pará, e eles provavelmente vão passar. Pessoas que chegavam, que me procuravam, assim, bem desesperadas, porque não conseguiam acertar mais de 30%, de 40% numa prova, no final já está com os percentuais interessantes de 80% de acertos. Então, é muito resultado em pouco tempo. Show de bola, Renato. Então, eu acredito que isso aqui já dá para ajudar alguém a ver como que é possível você, sem ter fanpage no Facebook, sem você ter uma lista de e-mail, sem ter, você montar grupos de coaching para ajudar as pessoas. Basta você ter realmente aí a real intenção, a real vontade de ajudar, e você durante 30 dias vai dar o seu melhor, pelo que eu estou entendendo, você vai dar o seu melhor para ajudar todo mundo, como se você quisesse que aqueles grupos passassem, só que então você vai fazer um convite para eles, aqueles que querem ficar com você por mais 60 dias, fazendo um trabalho um pouco mais estruturado agora, que seria esse seu grupo, você dá a oportunidade deles participarem aí por esse preço, né? Ou seja, hoje em dia já é R$ 797, e então aí você consegue ir aumentando o percentual de aprovação dele. Mas independente se você ajudar a pessoa a aumentar o percentual de um simulado ou de uma prova que ele faz, você ajudar ele a emagrecer, você ajudar ele a melhorar o estilo de liderança, melhorar o relacionamento, conseguir controlar melhor suas finanças pessoais, progredir na carreira. Tem um monte de grupo aí que dá para fazer, e as pessoas estão super interessadas em participar aí desse coaching em grupo. Agora, vamos lá, eu vou mudar aqui um pouquinho de assunto, uma vez que a Renale, ela veio aqui, nós temos aqui uma equipe que a gente chama assim da equipe de apoio, né, que são ex-alunos que vêm participar da nossa formação novamente, principalmente da turma do Advanced Coach Practitioner, e a gente chama aí dos anjos e fadas. E a Renale veio na última turma não só participar como uma fada, né? E quando ela participava como uma fada, ela se destacava. O que vários dos participantes, dos alunos, quando a gente pedia para eles fazerem exercícios, eles automaticamente queriam ser coaches da Renale, queriam que a Renale fizesse a sessão da libertação interior com eles. Além do mais,
A Renale foi convidada por um dos licenciados da Abra Coaching para fazer uma aula, uma palestra sobre o The Work da Byron Katie, que é um trabalho bem legal de quebra de crenças. E assim, como ela veio super bem recomendada e eu gosto de valorizar a prata da casa, eu também convidei ela para palestrar lá, né, para 150 pessoas que tinham, né, nesse nosso Advanced, e ela foi super bem, tá? E eu vejo aí que ela também dominou as técnicas do Emotional Freedom Techniques, ou EFT, e usa isso com bastante propriedade, bastante desenvoltura para ajudar seus clientes a quebrarem crenças limitantes. E a gente para e olha o seguinte, ela usa isso, tem muita gente que acredita que passar em concurso público é aprender a estudar do jeito certo, né? E sentar a bunda da cadeira e estudar. Mas, aparentemente, tem um segredinho, né, Renato? De você conseguir desenvolver a mentalidade dos seus clientes a ponto deles terem um resultado tão fantástico que não é só um plano de estudo e um método, né? E conta aí agora quais são as principais coisas que você usa aí para ajudar seus clientes a quebrarem crenças. Bruno, eu acredito que o processo de coach, ele se baseia muito, na verdade, ele se baseia para mim quase que 100% na mudança de mentalidade. E o engraçado é que as pessoas que chegam para trabalhar, para procurar o meu trabalho, elas já têm anos de bagagem de estudo. São pessoas que já estudam há 3, 4, às vezes muitos há 5 anos e nunca passaram em concurso nenhum. E às vezes apenas com 2 meses de acompanhamento eles conseguem. Eles conseguem a aprovação que tanto buscam, por todo esse tempo. Então, na verdade, às vezes não. O que acontece é que as pessoas elas precisam apenas mudar realmente a mentalidade delas. E isso serve para absolutamente tudo. Isso serviu, inclusive, para mim, que saí da condição de uma pessoa tímida, retraída, para subir no palco, para fazer webinários para mais de 100 pessoas, para palestrar para mais de 100 pessoas. Porque quando a gente muda uma crença, isso automaticamente influi e reflete nas nossas ações, e como os nossos resultados são baseados naquilo que a gente acredita, se a gente consegue virar essa chave, os resultados imediatamente também mudam. É a maneira que eu considero mais rápida de você fazer alguém atingir um resultado. Tá. E quais são as principais técnicas que você usa aí para ajudar as pessoas a mudarem suas crenças? Olha, eu uso a The Work, né, da Byron Katie, é uma técnica muito simples, muito eficiente, muito eficaz. Eu uso também a EFT, mas a EFT ela ajuda porque tem também aquela questão emocional. Eu uso também as técnicas que eu aprendi no Advanced, que elas também giram chaves preciosas, que é a técnica da libertação interior. Tem a técnica também do milagre acontece. Então, hoje o meu programa de coaching ele é basicamente de mudança de crenças através dessas técnicas. Ótimo. Lembrando que deu também o conjunto inteiro ali, né? E quando a gente pega assim, quando a gente está falando aí, são 4, parece assim 4 técnicas, mas dentro delas tem um processo inteiro de outras técnicas que dá para usar internamente em cada uma, né? Bem rapidamente, se você puder descrever aí, quais são as 4 frases do The Work mesmo? São 4 perguntinhas, né? Isso é verdade? Você pode afirmar com absoluta certeza. Isso é verdade? Primeiro. Uhum. Você tem certeza absoluta disso? Como você se sente quando você acredita nisso? E quem você seria sem esse pensamento? A partir daí, você faz a inversão do pensamento. Você se sente acreditando nisso, né? Isso. E quem você seria sem esse pensamento? Quem você... Pensamento. Legal. Então, quem quiser pode estudar um pouco mais sobre o The Work. Aqui é trabalho da Byron
Kate tem um site bem legal explicando, tá até em português, mostrando aí o passo a passo para o uso dessa técnica, legal? O FT, né, vai ser complicado, é um tema assim, muito profundo para a gente discutir agora, mas é acupuntura emocional sem agulhas. Você vai batendo em certos pontos e repetindo frases que, que vão te ajudando a dissolver sentimentos, emoções, pensamentos limitantes e substituir por coisas mais positivas. Então, eu sugiro que você siga aqui no Brasil, para aprender mais sobre EFT, o André Lima, tá? A técnica da libertação interior é uma técnica que eu ensino para ajudar a derreter medo, né? Literalmente para você aprender a brincar com os seus medos. É uma técnica que a gente usa lá, que os coaches da Braccoaching aprendem, para quando o seu cliente ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele sabe como fazer, ele sabe por que tem que fazer, ele tem a motivação certa, mas ele não faz. Tá? Então, ou então, quando ele faz, isso suga muita energia dele. Ele faz o negócio levando 4 vezes o tempo que deveria fazer e acaba arrasado, ou então não está tendo resultado. Ele até faz a ação e não está tendo resultado. E aí é uma técnica também complexa para explicar aqui, assim como a do milagre. Mas é legal saber que você dominou e masterizou todas elas, Renato. É, Elas me mudaram também, né? Depois dessas técnicas lá no Advanced, eu digo para todo mundo que esse Advanced me mudou. Inclusive, quando eu fui agora, muita gente me disse: Nossa, Reinaldo, eu vim para cá por causa de você. E eu, assim, eu tinha certeza que a pessoa ia adorar, e depois no final me deram esse feedback, me agradeceram por eu ter incentivado, porque essas técnicas também me mudaram. Eu lembro que quando eu apliquei, quando aplicaram em mim, né, minha dupla, minha parceira aplicou em mim, eu imediatamente comecei a gravar vídeos, porque para mim isso era um drama absoluto. Eu passava um dia inteiro para gravar um vídeo, eu sofria um dia antes, um dia depois, então era uma coisa muito difícil. Imediatamente eu comecei a gravar, passei a gravar um vídeo por dia, inclusive, depois de aplicar essas técnicas, então eu senti o poder delas em mim. show de bola. Me fala o seguinte, Renari, conta aí qual foi o cliente de coaching que, nossa, que ao você ouvir o depoimento dele, ouvir o relato dele, ou simplesmente lembrar, te motiva a continuar no coaching e se empenhar cada vez mais. Olha, Bruno, eu tenho, hoje em dia, eu posso dizer que, embora eu seja praticamente uma coach recém-formada, né, eu tenho o meu tesouro de depoimentos. Eu acho que hoje em dia eu tenho mais de 30 depoimentos de pessoas que realmente foram transformadas, e tem alguns que me tocam bastante. Tem um depoimento de um rapaz que mora numa favela em Recife, ele vendia flores no sinal, e ele entrou no meu grupo, e ele mudou completamente a vida dele, assim, completamente. Ele conseguiu um emprego através de uma entrevista que consistia numa prova de português. Ele acertou todas as questões. No decorrer do grupo, ele, na sessão individual que nós fizemos, eu descobri que ele era dependente químico. E depois dessa sessão, ele parou de usar drogas. Então, ele mudou completamente a vida dele. Ele conseguiu um emprego, ele parou de usar drogas, ele incentivou o irmão, todos os colegas que moravam lá, a vizinhança, os colegas dele, ele incentivou todo mundo a começar a estudar. Alguns me procuraram também para se tornar meus clientes, para entrar nas minhas turmas. Ele arranjou até uma namorada, porque ele era muito tímido, muito retraído, e aí ele ficou mais seguro, ele ficou mais empoderado, arranjou uma namorada. Essa menina também estuda para concurso hoje em dia, ou seja, quando ele iniciou o curso, ele disse que o sonho dele, e colocou lá nas ferramentas, né, que ele mandou para mim, era sair de casa e tinha uma meta menor de comprar um fogão para a casa dele. Ou seja, era uma pessoa que não tinha recurso financeiro praticamente nenhum.
E quando ele entrou no grupo, ele queria ser bombeiro. Hoje, ele quer ser policial federal. Uhum. Então, até as metas dele mudaram completamente. Ele é outra pessoa, a voz dele mudou, a postura corporal dele mudou, a renda dele mudou. Então, a vida dele inteira se transformou depois do coach. E isso é muito legal, é um depoimento que realmente me emociona muito. Legal. Ele entrou no seu grupo ali do WhatsApp, é, É, e aí você acabou ajudando ele. Esse foi um dos merecedores ali. Ele pagou os 597 ou você deu de presente para ele? Não, na verdade, eu dei de presente, porque uma também das minhas estratégias de fechar meu grupo foi essa. Eu Uhum. vi que tinham pessoas que tinham uma situação bem complicada, e aí eu fiz o seguinte, eu fiz um concurso. Quem me mandasse a melhor história iria ganhar uma vaga no meu grupo. E as Hum. três pessoas, né, segundo, terceiro e quarto lugar, iriam ganhar uma sessão individual comigo. Então, essas pessoas, isso também foi uma estratégia para aumentar o grupo. Ele ganhou a sessão, ele ganhou a vaga no grupo, e essas outras pessoas, eu fiz uma sessão individual e entraram no grupo também. Isso foi mais uma estratégia que eu usei. No segundo grupo, eu fiz isso, mas eu fiz um pouco diferente. Quem ganhasse, as pessoas selecionadas iriam participar do primeiro encontro do coaching grupo. E todo mundo, praticamente todo mundo que participou do primeiro encontro também entrou na turma. Quem mandar um vídeo com a história mais que mais mexer com você, né? A melhor história não tinha critérios. Mas a melhor história vai ganhar uma vaga no meu grupo. Aí eu recebi, nossa, muitas histórias incríveis, muitas histórias, não fazia ideia de quem eu estava ajudando naquele grupo. É muito legal, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito fã assim do Pro Bono, mas é uma coisa ver o seguinte, ele gravou um vídeo, ele fez por merecer. Isso aí é diferente de quem chega ali e usa o seu status de coitado. Olha, eu sou dependente, eu vendo flores no sinal, alguma coisa aí, e me dá uma vaga. Ó. Possivelmente ele gravou um vídeo, saiu da zona de conforto, falando isso aí, então, como você falou, recebeu várias outras, né? E a dele foi a que mais te tocou, mereceu, legal. E você vê, né, através aí do coach, talvez ele ainda não esteja aprovado para bombeiro, para policial federal, mas é questão de tempo, né, agora. Mas ele já arrumou um emprego, mudou a postura, saiu das drogas, começou a motivar o ambiente dele a fazer o mesmo, arrumou uma namorada, tem uma postura, uma linguagem completamente diferente, e eu tenho certeza aí que uma grande parcela disso aí foi você, Renato, e o coaching, essa mudança aí das crianças e da mentalidade desses clientes. Parabéns. Olha que legal o mapa que a gente montou hoje aqui. Acredito que dá para ajudar bastante gente que está começando ou querendo começar. Mas vamos lá, Renale. Olha, quem tiver atrás da Renale, como faz para te encontrar? Olha, hoje, depois do meu segundo grupo, é que eu estou estruturando minhas mídias sociais. A coisa está ficando tão grande agora que eu estou sentindo a necessidade de contratar, de procurar uma ajuda, um apoio externo. Eu estou procurando hoje empresas de marketing digital para me dar esse auxílio, esse apoio. Eu não consigo, a demanda aumentou muito. Porque, além disso, hoje em dia tem uma demanda de coaches muito grande, que eu atendo também, de coaches que querem aprender a montar grupos, que querem aprender a fazer sessão, que querem aprender técnicas, que querem aprender a conseguir clientes, aumentar preço, essas coisas. Então, a demanda ficou muito grande. Então, hoje eu tenho, você pode me encontrar no meu perfil pessoal no Face, tem uma fanpage que está iniciando agora, eu acabei de fazer uma fanpage para um nicho novo. Me fala o contato aí, Renato. Me fala qual é o melhor lugar para as pessoas que querem alguma coisa com você te acharem. É o seu telefone? Me dá ele aqui então. Pode ser também, meu WhatsApp é o código 83 WhatsApp. 99655 7486. 3 é o DDD, né? Isso. 9.
9655-7486. Com certeza o WhatsApp é hoje a melhor forma de me encontrar. Não, é porque tem aí, existe o WhatsApp, e-mail, essas formas aí que às vezes não precisa justificar o que você não tem ou está em andamento ainda, vai ser difícil da pessoa fazer, né? Eu acho que muita gente É viu porque você todo mundo acha, né? e pode estar interessada em trabalhar com você, né? E aí, o que eu quero te ajudar é que essa pessoa consiga falar contigo. Você tem um e-mail que você responde também? Tenho também. renaleleal@gmail.com. É porque todo mundo nessa carreira de coach, né? Ah, Tem mídias prontas, blog, não sei o quê, tal, tal, tal. Não tenho nada disso ainda. É uma coisa que eu estou estruturando tudo a partir de agora, a partir de 2017. Provavelmente vou ter tudo isso pronto. Mas hoje, realmente, ainda não é minha realidade. olha, Renato, eu vou te falar que é muito legal nessa área de coaching. O talento, igual você tem, ele supera o profissionalismo, tá? É claro que logo, logo, quando você tiver a sua estrutura, quem sabe aí, você falar assim, olha, agora meu e-mail é contato@renaleleal.com.br ou alguma coisa assim, ele dá um tchan, um ar maior, né, de profissionalismo, mas não substitui a ação, você chegar e não se deixar limitar, porque eu conheço muito coach que fica de mimimi, né? Possivelmente você também conhece alguns que vêm te procurar falando, mas eu não tenho um site, mas eu não tenho uma fanpage, mas eu não isso aquilo ali, eu hoje eu tenho paciência com isso, aproximadamente durante 2 meses com meus alunos em início de formação, depois todo mundo me conhece, né? Sabe que eu coloco minhas garrinhas para fora e aí começa a dar pancada até espremer resultado dos alunos. Você foi uma desse tipo, né? Fui, com certeza fui. Como é que você me aturou, Renato? Olha, Bruno, você é muito direto, né? E você, nossa, depois das nossas sessões, depois das aulas contigo, você é muito pilhada, assim, eu ficava sem dormir, eu ficava preocupada, meu Deus, eu preciso gerar resultado. Então isso acabava me impulsionando, né? Eu queria muito esse momento aqui, né? Eu assisti algumas entrevistas de algumas pessoas antes de decidir entrar na Ambra Coach, eu ficava me imaginando, nossa, eu vou entrar nesse negócio também, vou dar entrevista para ele. E fora isso, você você tem uma pegada mais forte, mas você leva as pessoas para ação. E eu vejo também uma preocupação muito forte em ensinar a gente a se preparar para o mercado. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de fazer parte da Abra Coach, porque não é só técnicas e ferramentas, porque você sai com um hall de ferramentas de coaching, mas você não sabe fazer nada com aquilo, se você não souber se posicionar, se você não souber se vender, se você... E isso eu aprendi também durante o curso, eu não sabia fazer nada disso, como eu disse, eu não vendi nenhum chiclete, e durante o curso, no próprio curso, há muitos bônus, tem um método marca que eu engoli aquilo, consumi completamente, e eu estudei aquilo, imediatamente comecei a aplicar. Então, na verdade, você entrega muito, muito, Bruno. Eu sou sua fã assumida, gosto muito de você. Você é um cara muito honesto, muito íntegro, e isso são valores importantes para mim também. Muito do trabalho que eu entrego hoje é baseado no seu trabalho, no que você entregou para mim. Show de bola, Renato. Obrigado aí por encher minha bola também. É isso aí, pô. Tô feliz aí com essa estrutura aí, com essa conversa que a gente teve hoje aqui. Acredito que vai dar para ajudar muito coach e motivar muita gente aí, principalmente por esse fato de você ver que você foi o quê? Você foi da turma 3, Renato? Isso. Você está aí praticamente no começo do ano, você não fazia ideia direito do que era coach e agora está aí, né, com seus grupos aí, com certeza já faturou mais de 50 mil reais esse ano como coach e ajudou uma série de outras pessoas na jornada onde você foi para esse faturamento. Porque se você chegou, e isso aí a gente pode falar que veio aí, né, de um grupo de 35, 25, 60 pessoas, mais alguns clientes individuais, 70, você não chegou a ter 100 pessoas que pagaram pelo seu serviço, só que com certeza você teve aí 1.000 nesses grupos de WhatsApp que você montou, que se beneficiaram também
do seu marketing, né? E um marketing que você mesmo aqui, que a gente vê, é uma estrutura extremamente amadora, só que com intenção, com carinho, com uma real e verdadeira se importar com o seu cliente, né? Se importar com os outros passarem, não simplesmente aquilo lá é um funil, uma estratégia de marketing, WhatsApp, webinário, grupo de coaching, tá? Desde aquele comecinho lá atrás, com certeza, desde quando você foi nas comunidades do Facebook pensar uns clientes para oferecer a sua comunidade, né? Tenho certeza que lá você já estava gerando valor. E isso é muito legal. E por isso que você é realmente um orgulho aqui para a Coach e a gente está fazendo essa entrevista. Tá? Você mereceu cada segundo dela. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui, com certeza. Então é isso aí. E você que assistiu essa entrevista aí, pode deixar um comentário aqui para mim, para a Renale, pode compartilhar ela com alguém que você sente que precisa conhecer a Renale e deixar o seu joinha para a gente continuar aí fazendo a coisa certa, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!